Olá, hoje vamos entrar na nossa aula sobre vetores. Lembrando que é o nosso primeiro passo para a gente passar a caminhar em direção ao que nós chamamos de cinemática vetorial. Para que a gente possa recordar, vamos lembrar mais uma vez a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Por exemplo, a velocidade, ela é uma grandeza escalar ou é vetorial? Se toda vez que eu falo, meu corpo tem uma velocidade de 10 metros por segundo ou menos 10 metros por segundo, o que é o menos para mim? Mostra para mim que eu não estou indo a favor da trajetória, estou indo contra a trajetória. Então toda vez que uma grandeza física precisa, além do seu módulo, direção e sentido, a minha grandeza é vetorial. Quando ela não precisa, ela é entendida apenas através do seu módulo, como por exemplo, eu tenho um objeto de 2 kg, já está entendido. A minha grandeza é escalar. Nós vamos aprender hoje a trabalhar com vetores. Quem são os vetores? Você deve lembrar disso no primeiro colegial. Vetores são aquelas grandezas, aqueles segmentos de reta que nos auxiliam a mostrar a direção e sentido. Por exemplo, quando você olha esse vetor força número 1 apontado para a direita, você consegue perceber através dele que a direção daquela força ela é horizontal e o sentido para a direita. O vetor ele explica tudo, ele me dá a direção e o sentido. Então, como trabalhar com vetores, essas grandezas? Hoje nós vamos lembrar como somar e subtrair dois vetores. Então, imagina esse corpo aqui A sendo puxado por duas forças. Uma força F1 na direção e no sentido aqui do quadro, horizontal e para a direita, e ao mesmo tempo um vetor força F2 puxando aquele objeto na direção inclinada, oblíqua, para cima e para a direita. Questão número 1, para onde vai aquele corpo? E qual é o valor que ele sente? Quanto ele sente? É a soma das duas forças? Não. Somar dois vetores é muito simples. Vamos lembrar do primeiro ano? Eu tenho que primeiro fazer a regra do paralelogramo. O que eu faço? Chego na extremidade do vetor F2, puxo uma paralela ao vetor F1. Na ponta do vetor F1, eu puxo uma paralela ao vetor F2. Percebe que quando eu puxo as duas paralelas, eles se fecham. Eles formam uma figura de 4 lados. Por isso que chama regra do paralelogramo. E aí, quando eu ligo até a extremidade do fechamento da figura, quem é esse vetor roxo? É quem eu estava procurando. É o meu F1 mais F2. Se fosse numa escala geométrica, bastava pegar a régua e medir e me dar o valor. Mas não é. Então, como é que eu calculo esse vetor F1 mais F2? Aí basta você lembrar que nós usamos a lei dos cossenos. Módulo, que a gente está pensando só no sentido, F1 mais F2, qual é a lei dos cossenos? Bem simples. Nada mais é do que você vai pegar o primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vetor vezes o segundo, vezes. Observe que os dois vetores eles formam um ângulo entre si, que eu vou chamar ali de alfa, vezes cosseno de alfa. Por isso que chama lei dos cossenos. Faz todo esse produto, tira a raiz. Parece grande, né? Essa é a equação, essa fórmula, lei dos cossenos, para eu sempre que eu quiser somar dois vetores. Só que, na verdade, é muito raro eu utilizar essa fórmula, porque eu trabalho mais com casos especiais. Quais são eles? Imagina dois vetores juntos, formando um ângulo de zero, como se eu fosse aqui o Antônio Marcos, alguém puxa o meu braço para lá e o outro puxa o meu braço também para lá, o braço direito e o braço esquerdo. Se os dois estão na mesma direção e mesmo sentido, para onde eu vou? Eu vou na direção dos dois. Então, quando o ângulo entre eles forma 0 graus, se eu for aplicar a lei dos cossenos, cosseno de 0 é 1. 1 vezes 2 F1 F2. Isso não te lembra nada? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso da matemática era o meu A mais B ao quadrado. Só que A mais B ao quadrado, quando tira a raiz, some. Portanto, o meu A mais B, o meu F1 mais o F2, que você está vendo ali no desenho, no caso especial, é bem simples. Quando eles formam um ângulo de 0, basta você simplesmente somar um com o outro, direto. Puxa para lá com 10, para lá com 15, eu vou para lá com 25.
Quando eles são opostos, olha agora, o ângulo é 180, é como se alguém puxasse meu braço da esquerda para um lado, alguém para a direita e para o outro. Para onde é que eu vou? Bem simples. Quando é 180, se eu for aplicar a lei dos cossenos, cosseno de 180 é menos 1. Menos aqui também não te lembra nada? A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é o a menos b ao quadrado. Então é muito simples. Quer fazer a soma de dois vetores opostos? Basta você fazer o maior menos o menor. O incrível é que aqui a soma é vetorial e aqui a soma é numérica. Maior menos o menor. Então esse vermelhinho aqui, na verdade, é o meu F1 mais F2. Então olha que simples. Estão juntos? Soma. Estão opostos? Maior menos o menor. E o terceiro, último caso que a gente vai usar direto. E quando eles formaram um ângulo de 90, vamos aplicar a regra do paralelogramo? Puxa uma paralela numa extremidade, puxa a paralela na outra, formou uma figura de 4 lados, liga. Então esse roxo é o meu F1 mais F2, só que você é bom em matemática. Você já percebeu que aqui eu formei um triângulo retângulo. E esse F1 mais F2 é o que desse triângulo retângulo? Nada mais é do que a hipotenusa. E o meu F2 e o meu F1 são os catetos. Então, quando é ângulo de 90, prova para saber quanto a cosseno de 90 é zero, essa parcela some e fica F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, nada mais é do que Pitágoras. Então, você vai somar dois vetores e eles formam um ângulo de 90, muito simples, só aplicar Pitágoras. Raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Portanto, 0 graus, somando dois vetores, soma. 180 opostos, maior menos o menor. 90 graus, aplica Pitágoras. Não é nenhum caso especial, aí infelizmente você vai ter que aplicar a lei dos cossenos para soma. Mas se eu quisesse agora subtração, em vez de F1 mais F2, eu quisesse F1 menos F2. Concorda comigo que F1 menos F2 é a mesma coisa que dizer F1 mais menos F2. Mudou alguma coisa? Não, mas vetorialmente mudou. O que é um vetor negativo? É um vetor oposto. Ele está ao contrário. Lembra quando eu mexia com velocidade positiva, eu estou indo para um lado, velocidade negativa, eu estou indo para o outro? Então, subtrair dois vetores nada mais é do que somar um vetor com o contrário do outro. Então não é F1 menos F2? Então, se esse aqui é o F2, ó, esse pontilhadinho aqui é quem? É o menos F2. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu faço a mesma regra, ó. Fecho o paralelogramo, certo? Então, quem é esse laranja aqui? Esse laranja é o meu F1 menos F2. Ué, isso não te parece alguma coisa? Se eu ligar aqui, ó, não é o mesmo vetor? Exatamente. Portanto, toda vez que você for subtrair dois vetores, nada mais é do que você ligar as duas extremidades. E o que muda na lei dos cossenos? Só uma coisa, não é menos que eu quero? Só aqui vai ser menos, mais nada. Casos especiais não se aplicam à subtração, casos especiais só na soma, porque na subtração não altera nada do lado de cá. Então vai somar ou vai subtrair dois vetores. Muito raro a gente trabalhar com a subtração. Normalmente trabalhamos com a adição de dois vetores. Valeu?